preciosa! Que bom que você está aqui comigo de novo para mais esse vídeo que é realmente muito útil aí para o seu ministério com as crianças. Para quem não me conhece, eu me chamo Paty Souza e o foco desse canal é te trazer todas as semanas algum assunto específico aí, te resolvendo algum problema do Ministério Infantil. E lembrando que todas as segundas-feiras entra aula aqui no canal, segunda-feira às 3 horas da tarde, do nosso projeto Mergulhando nas Escrituras, onde nós estudamos a Palavra de Deus. E recentemente nós começamos o livro de Gênesis. Se você ainda não faz parte desse projeto, volta uns vídeos aí atrás que você vai ver a lição número 1 de Gênesis desse projeto Mergulhando nas Escrituras e começa aí desenvolvendo a sua turma do Kids, realmente um estudo da Palavra de Deus com as suas crianças. Na nossa geração hoje, nada é mais importante do que ensinar a Bíblia para as nossas crianças. Então, se você caiu de paraquedas por aqui, já deixa o teu curtir, se inscreve nesse canal, porque vai ser bênção na tua vida. Como gerar autoridade com a sua turminha ou como as suas crianças podem te enxergar de uma forma respeitosa. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre como disciplinar a turma ou como aplicar a disciplina, e aí surgiram outras perguntas de como disciplinar mesmo quando você ensina algo e a criança insiste em não te respeitar, e aí surgiu essa dúvida de como gerar autoridade então para sua turminha. Alguns aspectos são essenciais dentro desse âmbito de autoridade. Por quê? Tudo conta. Quando nós falamos de gerar autoridade sobre algo, tudo conta. Então, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de se posicionar, o quanto você conhece do assunto. E mais ou menos esses pontos é o que são interessantes para você aplicar aqui. Aqui no caso, nós estamos falando sobre as crianças. Quando se trata de gerar autoridade sobre as crianças, você precisa levar em consideração que a criança, ela muito mais observa aquilo que você está fazendo do que ouve o que você está falando. Então, na maioria das vezes, você vai precisar sim mostrar através da sua vida aquilo que você quer ensinar para ela. Então, se o seu objetivo dentro do Ministério Infantil realmente é ensinar a palavra de Deus para suas crianças, conduzir as suas crianças para mais perto de Deus, num relacionamento mais completo e íntimo com Deus, você vai ter que fazer isso através do seu comportamento, através do seu relacionamento com Deus. É o seu comportamento, a sua experiência, a sua vivência que vai passar isso para as crianças. Nunca me esqueço que eu tive duas professoras, vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu tive duas professoras na faculdade que elas eram muito inteligentes, elas eram super inteligentes. Tinha uma que eu falava assim, nossa, quando eu crescer, isso não faz muito tempo atrás, tá? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, olha a forma que ela falava sobre matemática, a forma que ela estudou e que ela fez experiências e que ela fez isso, que ela fez aquilo para descobrir aquele outro. Cara, ela fez eu me apaixonar por matemática pela forma que ela falava. E não era algo forçado, era algo assim, você sabe a raiz daquilo, que faz aquele lá, quem inventou tal coisa, aquela fórmula, blá, blá. Aquilo era apaixonante. Eu não faltava uma aula dela, porque eu nunca tinha visto ninguém falar de matemática assim como ela falava. Porém, eu tinha essa outra professora que de igual forma, ou até mais, era tão inteligente, só que ela não sabia passar isso pra mim, tá? Porque cada pessoa tem uma forma de aprender. Eu não conseguia aprender com ela, porque ela era tão inteligente, ela era tão sábia, ela era, nossa, tão focada no trabalho dela, porém a forma como ela expunha aquilo pra nós era uma forma que passava a ser arrogante. E a única coisa que eu conseguia pensar era, no dia que eu tiver que ensinar alguém, eu quero sim ser sábia quanto ela, mas eu não posso falar como ela fala comigo. Eu não quero falar com as pessoas ou agir com as pessoas como ela tá agindo com a nossa turma. Ou seja, o que eu quero te falar com isso? Que você pode ser a melhor professora para sua turma, você pode ser a melhor ministra de crianças que existe na forma de falar, na sabedoria, na quantidade de certificados que você tem. Você pode ter feito o maior curso de teologia e dominar as artes facultativas. Porém, se na hora que você for passar o seu ensino para sua criança, você não passar a paixão por Jesus, se você não falar de uma forma tão cativante para sua criança, você não vai incentivá-la
a querer ser como você. Você não vai conseguir levar essa criança para pertinho de Jesus, porque provavelmente você ou não tem um relacionamento tão apaixonado assim por Jesus, ou você está falando a linguagem errada para a criança. Então você precisa averiguar essas duas coisas que são fundamentais em um dos requisitos aqui para você gerar autoridade para a criança. Eu sempre gosto de pensar isso. Quando chegava a minha aula de matemática, aquela professora chegava, eu deixava tudo de lado, eu não conversava, não fazia nada mais, eu prestava atenção nela, porque eu queria sugar dela tudo que ela passava ali. E é a mesma coisa que você vai ter que fazer com a sua turminha, você vai ter que levar para essas crianças tanto amor, tanta emoção, uma vivência tão real, que a sua criança não vai ter outra opção a não ser dizer assim, cara, eu quero esse Jesus. Não conversa comigo agora, não conversa, eu só quero ouvir sobre Jesus. Fala mais de Jesus, me conta mais sobre esse Jesus, eu quero esse Jesus. Entende? Esse é um dos âmbitos que você precisa trabalhar. Para você colocar isso em prática, você precisa organizar a sua vida com Jesus. Você precisa organizar o seu relacionamento com Jesus. E se você não está conseguindo levar essa paixão por Jesus, dobre seu joelho, faça um propósito com Deus e aumente o seu tempo com Deus diariamente. Ah, Paty, mas eu não tenho tanto tempo assim para ler a Bíblia. Ah, Paty, mas eu não tenho tanto tempo assim para orar e para buscar a Deus durante o dia. O que é a tua prioridade? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está ensinando para suas crianças? Que Deus você está levando para sua criança? Se você não tem tempo para aprender, o que você está ensinando? Sabe? São duas coisas que não batem. Se você não tem esse amor por Jesus e não consegue levar esse amor por Jesus para as crianças, de duas uma. Ou é porque você não sente mais esse amor por Jesus e não vive mais essa coisa instigante com Deus, essa relação instigante com Deus, ou, quem sabe, a sua linguagem não seja a linguagem infantil. Quem sabe o seu lugar não seja dentro do ministério infantil. Porque são formas diferentes de se trabalhar. Quer dizer que você está errado? Não, não quer dizer que você está errado. Realmente eram pessoas que buscavam a Deus. Porém, elas não tinham a linguagem infantil. É uma linguagem diferenciada. Para você falar para a criança, você precisa descer ao nível da criança, ao nível intelectual da criança e falar para ela de uma forma que ela entenda. Então, é uma dessas duas. Ou você precisa aumentar a sua busca diária com Deus, focar nisso, priorizar isso, ou você precisa trabalhar a sua linguagem infantil. O último passo aqui é você realmente impor uma figura mais séria, impor uma figura de respeito. Como que se impõe uma figura de respeito? Se você falou que vai chegar a tal hora, cumpra essa hora com a criança. Se você prometeu que ia fazer uma gincana e ia ganhar tal brinde, cumpra a sua palavra, sabe? Mostre, imponha, crie ali uma figura de respeito, uma pessoa séria, uma figura de autoridade realmente. Como é uma figura de autoridade? Imagine que você tá lá como uma juíza, né? Pensa figuradamente numa juíza. A juíza tá lá, ela é imparcial, ela vai julgar os dois casos de uma forma equilibrada, que tem que ser julgada, então ela tem que estar lá, ela é uma figura de autoridade. Os policiais também são figuras de autoridade. O que leva, o que impõe esse papel de autoridade para essas pessoas? É o papel que elas assumem. Então, se você assumiu o papel de ser professora da sua turma, de ser uma ministra de crianças, assuma realmente esse papel e vista essa camisa. Faça o que o seu papel exige que você faça. E o que o seu papel exige que você faça? A juíza tem as atividades dela, os policiais têm as atividades dele. Qual é o seu papel? O que você tem que fazer para cumprir o papel que você foi chamado? É ensinar a palavra de Deus. Como que você ensina a palavra de Deus? Primeiro você tem que estudar. Então estude para ensinar. Entenda como funciona a mente das suas crianças, na sua faixa etária. Como você impõe disciplina, já tem vídeos aqui. Como você fala com uma criança que te desrespeita, como que você tem que agir. Tudo isso faz parte da estrutura de criar a autoridade na mente dessas crianças, ali na frente da sua turminha. Lembre-se sempre que gerar autoridade não é de hoje para amanhã. Você não vai sair desse vídeo aqui agora e final de semana aí na sua aula ali e puf, criou autoridade, a partir de agora a sua turma vai respeitar você. Não, porque é como se fosse um esqueleto, né? Ele vai formando aos pouquinhos. E esse vídeo aqui te trouxe uma estrutura de como criar essa autoridade. Se você colocar em prática esses passos que eu te dei aqui sobre como falar, como trazer Jesus para sua criança,
É um bom começo para você ir estruturando aí a sua autoridade perante a sua turma. Aos pouquinhos, as pessoas vão te vendo diferente, os pais vão vendo a diferença em você. Por quê? Porque o que você carrega, o que você compartilha com as crianças, a palavra de Deus é capaz de mudar aqui, ó, de dentro para fora. E essas mudanças, elas são visíveis, tanto na sua vida quanto na vida das suas crianças. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir aqui, se inscrever no canal. Vou deixar opções de vídeo aqui pra você. Não esquece de assistir aqui, deixar o seu like e até o próximo vídeo.